Em primeiro lugar, dizer que nós temos perfeita consciência, como pouca gente terá, da importância do ecossistema que tem vindo a funcionar há muitos anos no STOP. Conheço aquilo desde o tempo em que se instalaram lá os repórteres Strábico, acompanhei muitas vezes as atividades que lá são desempenhadas e qualquer cidade que gosta de música como a nossa, e não somos apenas nós, sabe que a cultura underground é fundamental e que precisa deste tipo de espaços para poder desempenhar as suas funções. E também percebemos que esses músicos, por norma, querem o menor número de intervenções possíveis daquilo que são as entidades públicas. E nós, portanto, sempre que compreendemos que havia essa informalidade, que havia uma relação entre os músicos e os proprietários daquele edifício, são muitos, e, portanto, nós sempre vimos com enorme interesse as atividades que lá vinham decorrendo. Sucede, contudo, que havia uma outra fonte de preocupação na cidade. A fonte de preocupação tem a ver com, por um lado, os moradores. Desde 2005 que se acumulam queixas e reclamações dos moradores das redondezas relativamente à questão do ruído. Foram feitas e solicitadas à Câmara, como é de lei, medições e foram feitas em casa desses munícipes e as medições demonstravam que o som máximo era excedido em mais do dobro e, portanto, havia um processo em que os moradores acusavam a Câmara de estar a empurrar o assunto com a barriga. Esses moradores, em tempo, e como é do seu direito, participaram ao Ministério da Administração Interna e o Ministério da Administração Interna começou também, como é da sua obrigação, não estou aqui a responsabilizar o Ministério da Administração Interna, tenho aliás as cartas do Ministério da Administração Interna, a dar conhecimento das reclamações que lhe eram apresentadas e a pedir para a Câmara tomar medidas em conformidade com isso tudo. Havia ainda assim uma outra preocupação relativamente ao edifício, que também conhecem bem. O edifício teve, durante os últimos anos, teve lá 2 incêndios e, em determinada altura, o Batalhão de Sapadores Bombeiros vai lá e faz uma investigação para perceber o que é que lá se passa. E o relatório do Batalhão de Sapadores Bombeiros é muito preocupante, porque assinala que há puxadas elétricas ilegais, que há espaços públicos, espaço comum que tinha sido ocupado e impedindo a acessibilidade, que havia problemas com as saídas de segurança, que os corredores não estavam iluminados, o que para um centro comercial que tem atividades noturnas era particularmente preocupante, e ao mesmo tempo nós sabíamos que havia um conjunto de lojas que não tinham, algumas delas nunca tiveram licença de utilização. E, nesse sentido, aquilo que a Câmara Municipal do Porto fez foi, até porque foi instada pela CDU a avançar num processo de tomar posse administrativa do edifício. Qual era a vantagem da posse administrativa do edifício? Era a Câmara, tomando posse administrativa do edifício, poder intimar os proprietários a fazerem as obras que repusessem a legalidade. Só que, para que isso ocorresse, era preciso que a ANPC se pronunciasse sobre essa matéria. Sabem, esse assunto foi tema de reunião de Câmara, da Câmara Municipal do Porto, e, mediante esse relatório dos Sapadores Bombeiros, oficiou à ANPC, e a ANPC mandou-nos uma resposta que nós, sinceramente, não compreendemos e logo protestamos, porque a ANPC disse, na medida em que há um processo de licenciamento a decorrer, que é verdade, a ANPC não se vai pronunciar sobre essa matéria. Ou seja, a ANPC lavou as suas mãos. E qual era a situação com que nós estávamos confrontados? Era que, a qualquer momento, podíamos ter lá uma situação de altíssima gravidade, ou seja, podia morrer lá alguém. Podia haver um incêndio e podia lá morrer alguém. E foi por isso mesmo que o Sr. Vereador, que tem responsabilidades na fiscalização, depois de ouvir a Polícia Municipal, me informou que a situação não era perpetuável, ou seja, que era preciso agir sob pena de nós, amanhã, podermos ser acusados de negligência criminosa, pelo facto de não tomarmos as medidas prudenciais que eram precisas, na medida em que havia uma coisa que era óbvia, havia espaços que não estão licenciados e que estavam a funcionar de uma forma ilegal, e se viesse a acontecer lá uma tragédia, nós iríamos ser responsabilizados, civil e criminalmente. Naturalmente, eu compreendo perfeitamente aquilo que é a ansiedade e a preocupação dos músicos, e nós, durante os últimos anos, tivemos dezenas de reuniões com a associação e com os músicos, e também, já agora, com aquele que se intitula como administrador do condomínio. Nós não sabemos, em rigor, se ele é administrador do condomínio ou não,
Ele assim se intitula e assim compareceu em várias reuniões, nomeadamente com o Manuel Cruz, com o Rui Guerra, tivemos reuniões no meu gabinete e, portanto, a ideia de que nós nunca falamos com estas pessoas não é verdade. Nós falamos muitas vezes e as pessoas estavam alertadas e avisadas do risco iminente desta situação vir a ocorrer. Aliás, quando nos disseram que iriam contratar uma arquiteta, que esteve cá também aqui na Câmara, no sentido que iriam fazer um projeto, eu desde logo perguntei quem é que iria pagar. Porque uma coisa parecia certa. O senhor que é o responsável pelo condomínio diz que não tem dinheiro. Diz que as rendas que tem não dão para fazer as obras. Os músicos, naturalmente, não têm dinheiro para fazer as obras. E a Câmara não pode fazer obras num edifício que não é seu. Portanto, havia sempre aqui um problema e foi por isso que nós, em determinada altura, como sabem, em novembro do ano passado, aventamos junto da Associação, e esse assunto foi, aliás, discutido em reunião de Câmara, a possibilidade de utilização dos 2 andares superiores do silo alto. Se fosse a título temporário, fosse a título definitivo. O silo alto pertence à Câmara do Porto, tem 2 andares que têm todas as condições de acessibilidade, tem elevadores, tem segurança, tem todas as condições para poder ser transformado num sítio. Eu sei que surgiu aí a dúvida sobre, e posso ter sido eu que me referi mal ao assunto, do open space. Aquilo que nós queríamos dizer objetivamente era coworking e transformar aquilo em gomos em que as pessoas pudessem ter uma situação de coworking, muito naquilo que temos o campus Paulo Cunha Silva. Nós temos um campus assim. Temos o campus Paulo Cunha Silva funciona assim. A verdade é que a Associação nos disse, e disse publicamente, e vocês sabem, que disse que não queria porque preferem estar no stop, que nós compreendemos. Só que não quis nessa altura, entendeu que não queria, e nós não podemos naturalmente obrigar ninguém a ir para lá. A vantagem de fazermos esta obra no silo alto é que a Câmara Municipal do Porto pode fazer a obra, porque é a sua propriedade, pode definir o regulamento, pode fazer o projeto de acordo com aquilo que são os interesses da Associação e as necessidades da Associação. Tem uma vantagem que, como sabem, em termos de ruído, apesar de haver um hotel próximo, é relativamente fácil fazer o isolamento daquilo e o edifício tem, a nosso ver, todas as condições. Bom, a verdade e a boa notícia é que nós hoje tivemos mais uma reunião com a Associação, esta manhã, voltamos a falar na questão do silo alto. Avançamos também com uma outra solução que nos parece possível. Nós vamos ter a Escola Pires de Lima, que é mesmo junto ao STOP, vai ficar livre antes do fim do ano, porque, como sabem, os alunos vão ser transferidos para o Alexandre Herculano. É uma escola que tem uma data de salas de aulas que vão ficar disponíveis e foi aventada essa solução. O Sr. Vereador vai visitar o espaço com eles, salvo erro, na próxima segunda-feira. Relativamente ao stop propriamente dito, a única forma que a Câmara tinha uma delas era poder comprar o edifício. Nós, para comprar o edifício, precisávamos que o tal senhor representante do condomínio pudesse reunir todos os proprietários, porque nós não podemos comprar frações e não comprar as outras, sob pena de ficarmos numa situação de copropriedade impossível. Também não podíamos fazer obras. A questão é que aqueles proprietários são pequenos proprietários, alguns deles são imigrantes na Venezuela e são mais ou menos impossíveis de contactar. Portanto, a possibilidade de nós comprarmos, que aventamos há anos atrás, não é possível. A segunda solução seria ser-nos alugado a nós, mas mais uma, também aí poderíamos fazer obras, mas também aí precisávamos que fosse a integralidade do edifício. Não podíamos ficar apenas com uma parte. A terceira situação que remanesce é a possibilidade de uma expropriação, mas a expropriação é um caminho das pedras, como muito bem sabem. Nós precisaremos para isso de uma declaração de utilidade pública cultural que só pode ser emitida pelo Sr. Ministro da Cultura, com quem eu falei hoje de manhã e não se colocou de fora dessa posição, porque aí sim a Câmara Municipal do Porto pode dizer que há um interesse público. De outra maneira, a Câmara Municipal do Porto não pode expropriar um shopping, como bem compreendem. Mas, como também sabem, as expropriações em Portugal demoram muito tempo e depois vamos ter o tempo de fazer as obras necessárias para que aquilo seja a casa dos músicos, que é o que nós pretendemos. Nós não podemos comprar aquilo e apenas voltar a ter o mesmo problema. Temos que criar insonorização, condições de segurança, todo um conjunto, temos que rever toda a rede elétrica, ou seja, um processo de expropriação mais obra não demora menos de 3 anos. E o problema dos músicos não é daqui a 3 anos, é amanhã, é hoje. E, portanto, aquilo que nós estamos a tentar, parece-nos que a Escola Pires de Lima é provavelmente a hipótese
que mais viável. Essa é uma hipótese que se resolve rapidamente. O silo-out continua na mesa, nós continuamos muito preocupados, continuaremos a falar com a associação, teríamos que atuar desta maneira e tem esta consciência. Aquilo que eles manifestaram foi interesse em revisitar a situação do silo-out, em que nós lhes dissemos que estaríamos na disposição de desenvolver o projeto de acordo com o que são as suas necessidades. Acho que ficaram muito satisfeitos com a solução Pires Lima. A solução Pires Lima tem uma vantagem que é 200 metros do stop. É a situação mais próxima. Ou seja, tudo o que é desenraizar um ecossistema tem sempre consequências. A proximidade da Escola Pires Lima acho que lhes interessou muito. Tem a vantagem que ela está a ser utilizada como escola. Transformar antigas salas de aula em salas para músicos é uma coisa relativamente fácil. Mais uma vez, a escola é nossa. Passou para a nossa posse por causa da descentralização na área da educação. Aquela escola fica para o município e não vai ser necessário para a educação. E, portanto, temos essa hipótese. Aliás, podem conviver também com a Norte Vida, porque temos salas disponíveis. Como sabem, nós também estamos a tentar utilizar essa mesma escola para a Norte Vida, mas nós não vemos que haja qualquer incompatibilidade, porque aqueles passam um espaço enorme, como sabem, em que tem 6 unidades completamente autónomas. Fazer ali um campus em que se associa a Norte Vida com uma parte escolar, com aquilo que é o desenvolvimento da música, parece-nos uma ideia ótima para a cidade, sendo que é no mesmo sítio. Aliás, a questão dos moradores coloca-se também relativamente à Movida. Eu peço desculpa, mas eu não posso deixar de dizer uma coisa assim muito claramente. Eu achei estranho que ontem a CDU e o Bloco de Esquerda se tivessem pronunciado da forma que se pronunciaram. Repare, eles na Movida, aquilo que queriam é que os bares, onde algumas destas bandas de música atuam, fechassem à meia-noite para não incomodar os moradores na zona da Movida. Mas já acham normal que ali, por acaso, não é na zona da Movida, mas é ali ao lado, que esta atividade possa decorrer às 5, às 6 da manhã e que não seja verificado. Nós temos pedidos permanentes para verificar aquilo que se passa no exterior da discoteca Escada. Como bem sabem, e nós já tomamos medidas, nomeadamente a apreensão de veículos que estavam a vender bebidas cá fora. Nós temos naquele sítio uma discoteca que não tem nenhumas condições de segurança, que funciona às horas que quer, que os moradores se preocupam e já ninguém se preocupa com isso. Portanto, tem que haver aqui alguma coerência e, principalmente, não pode haver hipocrisia. E, mais uma vez, é uma tentativa de apropriação de causas legítimas, porque ninguém está mais preocupado com os músicos do que nós estamos. E acredito que eles também estejam. Agora, aquilo que nós estamos a pensar aqui é também em criar condições objetivas para que aquela atividade possa decorrer com normalidade, com segurança e gerindo os conflitos que existem sempre na cidade relativamente ao ruído. As pessoas que ali vivem têm o mesmo direito ao sossego que têm as pessoas que vivem no Largo Amor de Perdição ou que vivem na Rua Cândido dos Reis. Eu acho que não é uma questão de estar sanada, porque ela nunca esteve sanada nem não sanada. Percebo, e aquilo que o Rui Guerra me disse, é que aquilo que ele gostaria de ver era se podia voltar, por varinha mágica, voltar a abrir as lojas que agora foram encerradas. Mas ele sabe muito bem que não há dinheiro por parte dos proprietários para fazer aquela obra, ele gostaria que fosse lá, eu disse ali, parece-me difícil. A única hipótese, repito, é uma expropriação, mas a expropriação é um processo que vai demorar 3 anos. Daqui a 3 anos este ecossistema não resiste. Nós não temos possibilidade de manter um ecossistema. Nós temos outros parceiros, os estúdios Rangel, por exemplo, já disponibilizaram espaços. Há um conjunto de alguns destes grupos que estão-se a conseguir organizar, mas não há uma capacidade na cidade para absorver toda esta atividade. Aquilo que nós propusemos, juntamos à proposta do silo-out uma proposta que é a Escola Pires Lima, coisa que não podíamos ter feito antes, porque a escola estava ocupada, como compreendem, e não era nossa. Ela só passou a ser nossa no âmbito do processo de descentralização. Contava com a reação dos músicos? De quê? Contava com a reação? Claro. Dos músicos contava. Também contava com aquilo que são os populismos do Bloco de Esquerda, do morto-ponto. De facto, repito, se alguém lá tivesse morrido, o morto-ponto tinha uma cara. E o Presidente da Câmara era acusado de assassino.